Tá cansado de perder venda para outras agências concorrentes? Eu vou te ensinar nesse vídeo como não passar por isso. Olá, aqui é a Bárbara Lopes do Instituto do Intercâmbio e eu tô gravando esse vídeo aqui para você que realmente está cansado de atender um cliente, né? Você consultor que atende cliente todos os dias, dá toda a atenção, né? Realmente ajuda o cliente e aí depois de meses, às vezes de negociação ou de vários dias, ele simplesmente vira para você e fala: consegui um preço melhor com a concorrente e muito obrigada, e fala que vai fechar com a concorrente, né? Qual consultor nunca passou por isso, né? Eu passei por isso, assim, inúmeras vezes mesmo, né? Mas assim, tem algumas formas de você fugir disso, porque na verdade é o seguinte: como você já trabalha como consultor, né, você sabe que teoricamente, eu digo teoricamente, né, as escolas de intercâmbio, elas têm preços tabelados, tá? Então, na teoria, todas as agências de intercâmbio deveriam ter os mesmos valores, tá? Quando você perde para uma concorrente por conta de preço, principalmente, muitas vezes, e eu canso de ver isso na minha agência, muitas e muitas vezes, qual que é a questão? Às vezes não é nem que é o mesmo pacote que a concorrente está vendendo mais barato. Muitas e muitas vezes é o que compõe o pacote, né? O que tem naquele pacote, muitas vezes não são equivalentes, né? Então eu costumo dizer, sempre assim, eu falo para os meus consultores, falo inclusive para os meus clientes quando eu atendo, e eu costumo dizer o seguinte: compare laranjas com laranjas, né? Então ninguém vai na feira, por exemplo, e vai comparar quanto tá o preço da laranja, X. Aí vai na outra barraca, quanto tá o preço do morango, Y. Aí fala: nossa, realmente o morango é muito caro, né? A verdade é que não estão comparando as coisas iguais. Para ser uma comparação justa, teria que comparar a laranja de uma barraca para a laranja de outra barraca, né? Então essa sim é uma comparação realmente justa, tá? Então a primeira coisa que você vai fazer quando um aluno seu vier com um orçamento, falar que tem um orçamento melhor e tudo mais, a primeira coisa que você faz é checar. Então peça sim pro teu aluno te mandar o orçamento, sabe? Se de fato ele tem, se de fato ele gostou do seu atendimento, ele gostou da forma que você age, ele vai querer te enviar esse orçamento para você dar uma olhada e ver o que é. E normalmente, gente, quando o aluno manda o orçamento e a gente para analisar, a gente vê que as coisas são bem diferentes. Muitas vezes pode ser a escola, né? Então às vezes o teu orçamento é uma escola, do teu concorrente é outra. Às vezes é a mesma escola, mas a carga horária é diferente, né? Às vezes a carga horária é igual, mas a acomodação é diferente. Às vezes a época do embarque é diferente, né? Você tá cobrando uma alta temporada porque ele te falou, por exemplo, que iria em alta temporada, e a outra agência tá mandando um orçamento em baixa temporada, né? Depende da data do embarque, um tem transfer, o outro não tem transfer. Então, assim, pode ser uma série de coisas diferentes. E normalmente, gente, é isso. Eu sei que você, como consultor de intercâmbio, pode estar pensando assim: não, Bárbara, mas eu juro, tem aquela agência X que tem um valor diferente para aquela escola, né? Então assim, eu não vou falar para vocês que não existe, vocês sabem que existe, vocês estão no mercado. Então existe, pode existir, né? Por exemplo, o caso assim, da sua agência trabalhar, deixa eu pensar com uma escola, sei lá, trabalhar com, bom, não vou citar o nome da escola para não comprometer, trabalhar com a escola X, tá? Aí vamos supor, $1.000, 4 semanas. E aí a outra agência trabalhar com a mesma escola X e vender por $900? É possível. Deveria acontecer? Não. Acontece? Acontece, tá? Mas é comum? Não é extremamente comum. Não é algo que todas as agências, cada agência tem um preço, é tudo diferente. Na verdade, não, tá? Uma ou outra agência que tem um volume muito grande, né, de matrículas para aquela escola pode conseguir uma condição especial, pode conseguir um valor diferente, um bônus diferente, alguma coisa do tipo. Mas no geral, né, se a gente for pegar a maioria tende a ser exatamente o mesmo valor. Então o que você tem que fazer? Pede o seu orçamento, bate um orçamento com o outro em relação à característica, né? Então, mesma escola, mesma carga horária, mesma acomodação, e entende o que é diferente. Na maioria das vezes tem coisa diferente. Eu falo isso porque na minha agência hoje, quando os consultores vêm, né? Bárbara, eu vou perder a venda, tal, por causa disso, tal. Quando eu paro para analisar, a maioria das vezes é porque não estão comparando laranjas com laranjas. Então, assim, primeira coisa que você tem que fazer é comparar serviço por serviço e ver se de fato é a mesma coisa, né? Se não for a mesma coisa, é muito fácil de você explicar
explicar pro teu cliente, olha, o valor tá diferente porque é outra escola, porque a carga horária é menor, porque a acomodação é diferente, porque na minha inclui café da manhã, nessa não. Então você vai entender as diferenças e tentar mostrar para o cliente. E muito provavelmente você também vai poder fazer um orçamento igual ao da concorrência, né? Se ele botou transfer, se ele não colocou transfer, você tira o transfer do seu. Se a carga horária é menor, você reduz da sua. Mas você demonstra principalmente para o seu cliente o que? O valor daquilo, né? Fala assim, olha, o meu produto tem tantas horas a mais. O meu orçamento é com tal escola, tem essa vantagem. Então aí você consegue comparar e mostrar a diferença dos orçamentos. Então quase sempre assim é muito possível converter, né, reverter a venda novamente para você, simplesmente comparando, simplesmente mostrando as diferenças, tá? Agora, caso realmente não tenha jeito, é a mesma escola, mesmo produto, mesma carga horária, mesma acomodação, tudo perfeitamente igual, com um valor mais baixo. Nesse caso, gente, o que acontece? As agências, elas costumam conversar com as escolas, né? Então, por exemplo, é muito comum muitas escolas quebrarem parceria com esse tipo de escola, muitas agências quebrarem parceria com esse tipo de escola, porque, por exemplo, é uma concorrência desleal, concorda? Então, como é que eu vou estar lá atendendo, fazendo todo o meu operacional, fazendo meu pós-vendas, fazendo tudo bonitinho, né, me esforçando ao máximo, sendo que eu não posso vender no valor mais baixo que a outra agência está trabalhando? Então, é muito comum o quê? A agência, né, então você conversa com o seu supervisor, você conversa com o seu gerente, com o seu diretor, enfim, para conversar com a escola lá do exterior, né, com essa escola X no caso, explicar o que aconteceu, mostra o orçamento e veja o que eles têm a dizer. Algumas vezes, gente, que eu também já cansei de ver, é erro do próprio consultor da outra agência. Às vezes não há nenhuma parceria super, né, mirabolante, super diferente. Muitas vezes é o quê? O consultor de lá errou, e aí a escola vai lá e avisa e a gente já contorna aquilo. Ou se realmente eles têm algum acordo diferenciado, pode ser que eles te abram ou pode ser que eles não te abram, né? Porque muitas vezes eles não querem abrir para não ficar uma briga, né, na cara, assim. Mas assim, aí é a questão da tua agência continuar trabalhando com aquela escola ou não. E a questão de você também dar preferência para trabalhar com aquela escola ou com outra, né? Então, assim, você como consultor, você tem essa liberdade de oferecer a escola que você tem maior afinidade, a liberdade de oferecer a escola que você realmente acredita, porque se você não acreditar, o aluno não vai acreditar. Então, você tem que oferecer algo que você acredite. Então, aos poucos, você vai entendendo o que vai acontecendo para que você saia dessas escolas. Mas, de verdade, no geral, é falta de comparação. É falta de comparar laranjas com laranjas mesmo, mostrar a diferença para o teu cliente para que ele realmente venha, opte por você. E é claro, né, se for exatamente idêntico, você sempre deve destacar os pontos positivos da sua agência, do seu orçamento, do programa que você está oferecendo, né, como atendimento, suporte, pós-vendas, reunião pré-embarque, algum brinde que a agência dê, algum seguro diferenciado. Então, assim, realmente traga valor, né? Mostra a diferença, porque assim, como normalmente é igual, você precisa ter algo a mais, né? Se o valor é igual, tem que ter algo a mais, assim, de diferencial mesmo. Então, exalte esses diferenciais. Mas a grande mensagem aqui desse vídeo é realmente isso. Veja se seu cliente está comparando laranjas com laranjas, tá certo? Nos vemos no próximo vídeo então. Um abraço!